Bem, pessoal, vamos hoje começar a nossa quinta aula, aonde vamos resolver um pórtico plano, considerando os esforços normais, ok? Como exemplo para essa quinta aula, nós vamos utilizar a mesma estrutura com relação à aula 04, ok, pessoal? Então, mesmo carregamento, eu não alterei nada. Mas para eu poder resolver essa estrutura, eu tive que fornecer agora para vocês o EA. O que é esse EA? É a rigidez devido aos esforços normais, né? Lembrando que essa rigidez devido ao esforço normal, pessoal, ela é bem maior do que a rigidez da flexão. É mais fácil você fletir uma estrutura do que você comprimir ou tracionar. Ok, pessoal? Então tive que fornecer esse valor EA, que perceba que ele é 3 vezes o valor da rigidez da flexão. E ao mesmo tempo eu coloquei aqui o alfa, que eu não tinha colocado na aula passada, né? Que é o coeficiente de dilatação térmica linear do material. Beleza? Então, com a resolução disso aqui, pessoal, vocês vão ver que vai ficar mais trabalhoso, né? Quantitativamente, a matriz vai ser maior. Então, há anos atrás, isso era praticamente impossível você trabalhar na resolução do sistema. Então, por isso que a gente faz toda aquela simplificação, né? De não levar em consideração os esforços normais para ver se a gente consegue resolver na bancada, escrevendo, né, a estrutura. Aqui não, nós vamos levar em consideração os esforços normais e ela vai ser mais realista do que nas situações anteriores, beleza? Então vamos para o nosso primeiro passo, que é determinar o meu sistema de referência. Como eu estou levando em consideração agora os esforços normais, pessoal, então eu vou travar todos os nós internos, nesse caso o B e o C, né? O nó A e o nó D são nó que a gente considera como sendo externos, o B e o C internos. Então a gente trava os nó B e C, né? E esquece os nós externos. Então a gente vai travar tanto para rotação como para deslocamento linear, tanto em X como em Y. Então, para eu travar essa estrutura, pessoal, aqui em B eu vou colocar uma chapa, ok, impedindo a sua rotação. Vou colocar um apoio impedindo o deslocamento em X linear e vou colocar um outro apoio impedindo o deslocamento em Y linear, ok? Da mesma forma em C, vou colocar uma chapa, vou colocar um apoio impedindo deslocamento linear em X e vou colocar um apoio impedindo o deslocamento linear em Y, beleza? Então, este é o nosso sistema de referência. Aí vocês perguntam, professor, agora como é que eu vou enumerar? Pessoal, eu gosto de enumerar o seguinte, eu gosto de enumerar para facilitar a minha observação no F2. Então lá no F2 ele vai dar o quê? Uma rotação e vai dar os dois deslocamentos lineares. Então eu relaciono a numeração já aqui no meu sistema de referência. Vou adotar, por exemplo, aqui a chapa 1, que é rotação. Aqui vai ser o apoio 2, que vai ser na deformação linear, né, em X. E aqui vai ser o apoio 3. Da mesma forma do outro lado, seguindo a mesma sequência. Primeiro rotação, depois deslocamento linear em X, depois deslocamento linear em Y. Então isso aqui vai ficar o quê? Chapa 4, apoio 5 e apoio 6, ok? Então, este é o meu sistema de referência que eu vou utilizar sempre quando eu vou trabalhar com estrutura onde eu levo em consideração os esforços normais, beleza? Então, pessoal, a partir do momento que você definiu esse sistema de referência, vocês estão definindo também quais são as incógnitas do meu problema. Então, as incógnitas do meu problema vai ser por ordem, primeiro, rotação em B, ok? Que é a chapa 1. Segunda posição, deslocamento linear de B em relação a quem? A X. Terceira posição, deslocamento linear de B em relação ao quê? A Y. Da mesma forma com relação ao nó C. Então, primeiro,
rotação em C, deslocamento linear de C em X e deslocamento linear de C em Y. Então, pessoal, está definido quais são as incógnitas do meu problema. Ou seja, quando eu resolver o sistema, que eu vou achar na resolução do sistema são exatamente nessa sequência: rotação em B, deslocamento linear em X em B, deslocamento linear em Y em B, rotação em C, deslocamento linear em X, em C em Y em X e deslocamento linear em C em Y. Beleza, pessoal? Então, fica bem fácil a gente trabalhar agora, pessoal, com esse sistema de referência. Principalmente o que com relação à determinação do vetor devido ao carregamento externo. Por quê? Porque o carregamento atuando na barra, todo ele vai ser captado na própria barra. Ou seja, antigamente tinha casos, principalmente quando a gente trabalhava com recalque e com dilatação da barra, a gente teria que fazer o quê? Um viliô. Agora acabou o viliô. Então quem não gosta de viliô, começa a soltar foguetão, porque não vamos mais usar. Porque qualquer trabalho que vocês tenham para dilatação, ou seja, carga térmica ou recalque, você vai conseguir calcular apenas na barra. Entendido, pessoal? Vocês vão perceber isso, por isso que eu trabalhei com o exercício anterior, porque tem aquela carga térmica. Então, basicamente, nós já trabalhamos com ela, mesmo utilizando o viliô. E agora a gente vai trabalhar considerando os esforços normais. E essa barra, ela vai perfeitamente conseguir pegar todas as reações a essa carga térmica. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é o nosso primeiro passo. Determinação do sistema de referência. Pronto. Vamos agora para o nosso segundo passo, né? Eu acho que eu falei segundo passo, não, o anterior é o primeiro passo, que é a determinação do sistema de referência. E aí nós definimos quais são as incógnitas do nosso problema. Vamos para o nosso segundo passo, que é a determinação do vetor carregamento. Então, eu tenho aqui a carga 1, que é a força, a carga distribuída atuando na barra inclinada. Eu tenho a carga térmica aqui na barra inclinada como sendo a carga 2. Tenho um momento aplicado no nó B como sendo a carga 3. Uma força de 10 toneladas atuando em C como sendo a 4. E esse carregamento distribuído atuando aqui na horizontal, né, sobre a barra vertical CD, uma carga de 2 toneladas por metro, vai ser a nossa carga 5. Então, vamos determinar todos esses vetores de carregamento. Ok, pessoal? Então, vou dar continuidade para a gente não perder muito tempo, porque acabando eu já começo e já mando a aula para vocês. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro carregamento é esse aqui, né? Essa carga distribuída atuando nessa barra inclinada. Note, pessoal, que se essa barra não fosse inclinada, o que é que aconteceria com vocês? Vocês saberiam perfeitamente os valores das reações. Nós fizemos isso em sala de aula, ainda em aula presencial. Nós trabalhamos com a equação da linha elástica e achamos aqui qual o valor do momento aqui, ó. QL ao quadrado sobre 8. Vai ter uma reação aqui, ó, QL 3QL sobre 8, e aqui vai ter uma reação de 5QL sobre 8. Beleza? Ah, professor, isso aqui eu tenho que... Perceba que essa barra agora ela é inclinada, pessoal. Então, se ela é inclinada, essa força aqui ela vai atuar como sendo um esforço normal. Ela vai ter um esforço normal e vai ter um esforço cortante. Então, o que é que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com a reação também na horizontal. Que no caso, essa barra estando na horizontal, o carregamento atuando aqui, eu não iria me preocupar, porque eu já tinha todas as respostas. Mas agora eu vou ter uma reação horizontal que eu não sei quem é. Então, professor, como é que eu trabalho com isso aqui? Simples. Você vai trabalhar com duas situações. Uma carga distribuída, aqui, ó, presta atenção, atuando na barra inclinada, sendo que ela vai ser apoio e apoio, ok? Então, você vai trabalhar com essa situação
uma barra de 1,5 tonelada por metro. E depois você vai trabalhar com a situação da barra inclinada, com o momento atuando, um momento de reação, atuando aqui, ó, de quanto? De QL ao quadrado sobre 8, ok? Então você vai trabalhar com essas duas situações. Continuando, pessoal, aonde nós estamos determinando o vetor carregamento devido a esta carga, né, distribuída horizontalmente, tá atuando na barra inclinada, onde nós vamos utilizar o método da superposição de efeito. O que é que acontece? Eu estou aplicando uma carga, né, numa barra inclinada biapoiada, e depois eu estou aplicando um momento, né, que é exatamente o valor do momento no engaste, aplicado nesse ponto. Então o somatório desses dois efeitos vão ser exatamente o valor que a gente precisa para determinar o vetor carregamento de acordo com o sistema de referência. Pessoal, isso aqui nós já fizemos, mas perceba que o sistema de referência que nós utilizamos lá na aula 4 foi o que? Uma chapa e um apoio aqui, ó, perpendicular a essa barra. Por isso que lá nós já fomos direto no valor, né? Entendendo? Porque nós achamos e depois projetamos nessa aqui. Aqui não, eu preciso saber com relação a x, preciso saber com relação a y. Por isso que eu estou utilizando o método da superposição de efeito, ok? Como eu tenho esse carregamento distribuído aqui, pessoal, atuando sobre uma carga, sobre uma barra inclinada, né? Na hora que eu vou calcular essa reação, é só eu colocar o que? Como eu tenho simetria no carregamento, então eu vou ter que 1,5 atuando num vão de quanto? De 4. Ok? Então 1,5 vezes 4 metros, ou seja, 1,5 tonelada por metro vezes 4 metros, corta um metro com metro, eu vou ter 6 toneladas. Dividido por 2, então eu vou ter aqui, ó, 3 toneladas nesse lado e 3 toneladas neste outro lado aqui, ok? Tá em equilíbrio, ok? Vamos lá. Um momento aplicado aqui de QL ao quadrado sobre 8. Quando você substitui o Q, que é 1,5, cuidado, esse L é o L de aplicação da carga. A carga está aplicando nesse vão aqui, que é 4 metros. O que aqui é 4 metros. Tem gente que coloca 5, não é 5, 5 é a barra inclinada. Esse carregamento está atuando num vão de 4 metros, ou seja, 1,5 vezes 4 ao quadrado dividido por 8. Quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai encontrar esse momento de 3 toneladas metro. Beleza? Pronto. Ah, professor, quer dizer que esse momento eu vou anular com o binário. Exatamente. E esse binário vai ser o que? Inclinado a essa barra. Porque a partir do momento que você inclina essa barra, note que quando eu somo os dois efeitos, vai surgir uma projeção na vertical e uma projeção na horizontal. E essa projeção vertical e essa projeção horizontal vai ser captada pelo apoio 3, que é vertical, e o apoio 2, que é horizontal. Ok? Então, você tem que trabalhar com essa aqui somente para achar as projeções. Diferentemente que a gente fez na aula passada, onde eu coloquei o apoio perpendicular à barra. Então, nesse caso aqui, pessoal, como eu tenho 3 toneladas metro atuando no sentido anti-horário, né, ó, que é a reação, o valor do meu binário vai ter que ser no sentido anti-horário, ou seja, esse aqui para baixo e esse aqui para cima. De quanto? De 3, que é o momento, dividido pelo vão, que agora, pessoal, perceba que o vão vai ser o que? O tamanho da barra inclinada, dividido por 5, que vai dar o que? 0,6 tonelada. Beleza? Então, quando você soma essas duas situações, o que é que você vai ter? Ah, professor, aqui eu vou ter 3 mais a projeção desse 0,6.
Ah, lá vem a projeção. Vamos trabalhar com identificar o difico beta, né, ó, pessoal? Presta atenção. Aqui é aquele beta que a gente sempre vinha trabalhando com ele. E aqui vai ser meu alfa. Então isso aqui para ser o complemento tem que ser o que? Beta. Então percebo que a reação que eu vou ter aqui em B na vertical vai ser o que? 3 mais, note que vai ser cosseno de beta, então vai ser 0,6 vezes 4 dividido por 5. Quando vocês vão colocar na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar esse valor aqui de quanto? De 3,48 toneladas, ok? Nesse apoio aqui, vamos até trabalhar no apoio. Quando você faz o cálculo, sendo que agora vai ser o que? 3 menos essa projeção. Quando vocês botam na calculadora, vocês vão achar uma reação aqui, pessoal, de 2,52 toneladas. Beleza? Agora vamos trabalhar com reação na horizontal. Ah, professor, a reação horizontal vai ser só a projeção seno de beta desse 0,6. Exatamente. Então você vai fazer, como é o seno, 0,6 vezes o oposto de beta, que nesse caso vai ser 3, dividido por 5. Ok, pessoal? Quando você coloca na calculadora, note que a projeção vai ser o que? Com relação ao sistema de referência que a gente está adotando, vai ser negativo. Então, você vai encontrar esse valor aqui, ó, de 0,36 toneladas. Beleza? E vocês têm o que? A reação do momento, que o momento independe de você girar ou não a barra, ele sempre vai ser 3. O que vocês têm que ter cuidado é o L que você vai utilizar. Se essa barra tivesse na horizontal, o L que você iria utilizar seria os 5 metros da barra. Mas nesse caso, não, vai ser apenas 4, porque ela está atuando verticalmente nesse vão de 4. Ok, pessoal? Então, para esse caso, o valor do momento vai ser 3, que independe de como esteja a barra. Você gira e continua sendo 3 toneladas metro. Então, para esse primeiro carregamento, pessoal, o meu vetor S0 vai ser igual a quanto? Note que ele vai ter 6 posições. Primeira posição, chapa 1. Chapa 1, qual é o valor do momento que está atuando aqui? Ó, 3, positivo ou negativo? Ah, professor, ele está atuando no sentido horário. Então, ele é menos 3 toneladas metro, ok? Posição 2. Posição 2 é relativo ao apoio 2, né, ó? E tem uma força aqui, ó, de 0,36 toneladas. Negativo ou positivo? Negativo, que ela está da direita para esquerda, então menos 0,36 toneladas. Posição 3, então é o apoio 3, então é vertical. Nós temos uma reação de quanto? 3,48 toneladas atuando para cima, ok? Como é para cima, 3,48 toneladas. Ah, agora chapa 4, 5, e apoio 5 e apoio 6. E, professor, está lá em C. Então, esse carregamento, note que eu não interfiro em nada com os outros nós. Antigamente, havia essa interferência tanto no recalque como na carga térmica. Hoje não. A barra você consegue definir. Então, como eu não tenho carregamento, né, que implique o C, o nó C, então isso aqui vai ser tudo zero, ou seja, 0, 0, 0. Com isso, pessoal, está determinado o vetor carregamento devido a essa carga distribuída. Ok? Não é fácil? Beleza. Para a gente trabalhar, porque eu trouxe somente para trabalhar com carga térmica, vamos trabalhar com essa aqui, ó. Essas duas aqui que são consideradas cargas nodais, né? E vocês já vão perceber, professor, já estou percebendo que esses 5 toneladas metro atuando em B tem uma chapa, então a chapa vai reagir. E esse
essa carga de 10 toneladas vai ter um apoio lá, então esse apoio vai reagir a essa carga. Agora perceba que o que você está calculando é reação, como nós fazemos aqui. Então, pelo amor de Deus, esqueça a questão disso aqui. Ah, professor, isso aqui vai ser... Não, não é 5. A reação vai ser um momento de mesma intensidade, mas direção o quê? Contrária. Então, isso aqui vai ser menos 5 toneladas na hora de você colocar no vetor, e isso aqui vai ser menos 10 toneladas. Porque essa força aqui para você ela é positiva, mas a reação a ela vai ser o que? Negativa. Então, para esse caso aqui, qual vai ser meu vetor S0? Vamos lá. Primeira posição. E, professor, primeira posição é exatamente a chapa 1, que vai reagir a esse momento. Então, como eu tenho um momento aqui positivo, a reação vai ser menos 5 toneladas metro. Ok? A posição 2, 3, 4, 5 e 6, todos vão ser zero, porque isso aqui trata-se de uma carga nodal, uma carga atuando no nó. Então, tudo aqui vai ser zero. Ó. Isso aqui é relativo ao nó B, os 3 primeiros valores, e os 3 seguintes relativos ao nó C. Ok, pessoal? Dando continuidade, pessoal, vamos determinar agora o vetor carregamento devido a essa carga concentrada de 10 toneladas atuando em C. Esse vetor, o vetor carregamento dessa carga distribuída atuando na horizontal, na barra vertical CD. E depois vamos trabalhar com a carga térmica aqui, ok? Então, pessoal, nesse caso, nós temos uma carga nodal, uma carga atuando no nó de 10 toneladas. Então, a reação vai ser uma carga de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido o quê? Contrário. E percebam que quando você pega o sistema de referência, esse nó C, ele tem um apoio, que é o apoio número 5. Então, esse apoio número 5, pessoal, vai captar a reação dessa força de 10 toneladas. Ok? Então, no vetor S0, na quinta posição, ok? Vamos ter essa reação, essa força de 10. Então, as 3 primeiras posições relativas ao nó B, que tem a chapa 1, o apoio 2 e o apoio 3. Agora começa o nó C. Chapa 4, o apoio 5, que é exatamente onde você vai ter a reação desse carregamento de 10 toneladas. E por último, o apoio 6, que não tem nenhuma obrigação com relação a esse carregamento, já que ele é perpendicular a ele, ok? Então perceba que em carregamento nodal, a determinação do vetor devido ao carregamento externo é muito simples. Nesse próximo passo aqui, que é essa carga distribuída, vocês vão perceber que aqui eu vou ter uma reação de momento, ok? O valor desse momento vai ser igual a quanto? QL ao quadrado sobre 12. QL ao quadrado sobre 12. Substituindo o Q por 2 toneladas por metro e o L por 2, quando você coloca na calculadora, pessoal, o valor desse momento vai ser 0,666, uma dízima tonelada metro. Mesma forma, nesse caso aqui, ó, em D, 0,66 tonelada metro. Perceba, pessoal, que eu sempre coloco os valores, né? Porque quando eu for preencher a planilha, lembre-se que a coluna 0 é exatamente o valor do encaixamento perfeito. Então, caso eu escolha esse carregamento atuando nessa estrutura, eu já tenho o valor dessas ações, desse valor do E0 nessas extremidades. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Preciso também determinar essas forças? Preciso, porque eu tenho os apoios para captar. E percebam que eu já tenho aqui em C, ó, então o apoio 5 vai captar essa força. E a chapa 4 vai captar esse momento. Como o apoio 6 é perpendicular, né? Ou seja, está na mesma direção da barra, não vai pegar esforço cortante nem momento fletor. Então, vai ser zero.
para o apoio 6. E o valor dessa força vai ser o quê? Como eu tenho simetria, então 2 toneladas por metro atuando num vão de 2 metros, corta 1 metro com 1 metro, fica o quê? 4 toneladas. Então vai ter 2 toneladas aqui e 2 toneladas aqui. Ou seja, bem simples. Então, para esse vetor, para esse carregamento, o vetor S0 vai ser igual a quanto? Vamos lá. As 3 primeiras posições são relativas ao nó B, que não tem nada a ver com esse carregamento. Então, vai ser as 3 primeiras posições todas zero. Ok? Quarta posição, chapa. Então, a chapa vai captar o que, pessoal? Esse momento que está atuando em C. Como o sentido é o sentido anti-horário, ele é considerado como sendo o que? Positivo, ok? 0,666 tonelada metro. A quinta posição é apoio, então vai captar esse 2. Como está no sentido positivo, 2 toneladas. E 6, que é o apoio que está aqui na perpendicular, né? Então vai ser 0, já que não tem nenhuma reação para ele captar. Então tá aqui o vetor carregamento devido a esse carregamento 5, ok, pessoal?